Esse aqui é o LG Cinebeam Smart, um projetor inteligente, compacto e capaz de reproduzir vídeos em até 120 polegadas. Eu testei esse cara por um tempo em casa, assistindo meus conteúdos preferidos nele. E o que eu achei? Te conto depois da vinheta. Projetores compactos são uma tendência há bastante tempo e ficaram ainda mais populares depois da primeira geração do The Freestyle, da concorrente Samsung. O Cinebeam Smart é um modelo da LG pensado com configurações semelhantes, mas uma pegada mais tradicional de formato. A gente está falando de uma caixa quadrada das medidas, mas bem compactas. São 15 cm de largura e comprimento com 7 cm de altura. São dimensões bem menores que o Cinebeam TV. Quer dizer, ele pode ficar mais alto, mas eu já explico isso com calma. Ele é todo em plástico branco fosco, com uma pegada mais áspera. Em cima fica o botão de energia, que também é um direcional, e a chave de ajuste de foco. Na frente está a saída de imagem do projetor, que fica mais à esquerda. Ele tem saídas de ar e som nas laterais, com furinhos que são parte do próprio design. Do lado esquerdo fica a saída USB-A 2.0 e atrás ficam as demais conexões dele, como a entrada de cabo de alimentação, saída de som de 2.5 mm, duas entradas HDMI, sendo uma delas ARC, e uma entrada RJ45 para cabo de rede. A base dele é cinza e tem pezinhos emborrachados e uma entrada parafusada para você acoplar o equipamento, como num tripé. Eu comentei antes que a altura pode mudar, e sabe por quê? Porque os pezinhos frontais são ajustáveis e aumentam a altura do projetor para 9 cm na parte da frente e muda a angulação da projeção. Ele pesa aproximadamente 1 kg, o que ajuda bastante na mobilidade. Somado isso às medidas que eu já comentei antes, fica fácil levar para qualquer lugar. Não é exatamente igual ao Freestyle nesse sentido, mas também é super portátil. O Cinebeam Smart é alimentado por um cabo de energia daqueles que tem uma fonte pesada, de 19 volts a 3.42 A, que dá uma potência de 65 watts. Somados, o cabo de alimentação e da fonte garantem praticamente 4 metros de distância, o que ajuda na hora de colocar o projetor em algum lugar que não esteja tão perto assim da tomada. Mas para que ele seja smart, um acessório é fundamental: o controle remoto. Ele segue o padrão de design dos controles da LG, só que esse aqui é branco. É uma pegada mais minimalista quando a gente compara com os controles remotos das TVs, com bem menos botões. Além do já tradicional botão central e direcional, você encontra o de volume mais e menos, o multi, e embaixo ficam outros 3 botões, para voltar, o home, para a tela inicial do iOS e um para as entradas. Tem ainda um para as configurações e atalhos para Disney Plus, Netflix e Prime Video. Nada de Globoplay por aqui. Por fim, ainda tem um botão duplo que leva a atalhos nas cores vermelho, azul, amarelo e verde, e um que te permite ajustar manualmente a projeção, embora ele faça isso automaticamente. Ainda sobre projeção, um dos recursos que ele conta é o Auto Vertical Keystone, que identifica e corrige automaticamente as irregularidades da superfície de projeção, como a parede que você está usando, e isso deixa a imagem sempre alinhada. Eu reparei isso, que nem sempre ele força um tamanho maior de resolução, e busca sempre deixar o máximo possível a projeção reta, mesmo que para isso ele corte algumas polegadas de vídeo, vamos dizer assim. Deixa eu te perguntar, já tá inscrito aqui no canal, né? Não? Para o que você está fazendo, se inscreve para você não esquecer e aproveita para ativar o sininho e sempre ser notificado quando tiver conteúdo novo por aqui. E ó, 2 dicas para você sempre economizar. A primeira é o nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem promoções bem legais que o nosso time separa. A segunda é baixar o comparador Escolha Segura, que está disponível para Android ou como extensão do seu navegador. Fechado? Bora continuar. E para ser um projetor inteligente, um sistema operacional é fundamental para que ele opere bem. Aqui a gente tem o WebOS da LG, na versão 03.00.08, que é uma versão do sistema padrão de TVs para o projetor. Não é a versão mais recente do sistema, como eu tenho na minha C3, por exemplo. E por ser uma anterior, ela não tem algumas das características do WebOS para TV. Por exemplo, o LG Channels não está aqui, e como consequência, não fica aquele banner enorme do topo do serviço. Nesse espaço mais nobre da interface ficam os widgets. O primeiro é o de clima, que você faz a busca pela cidade ou país e ele informa a temperatura. Ao lado, tem um widget que leva para 3 serviços da LG. O primeiro é o de inteligência artificial, com o recurso Som AI, que é autoexplicativo. O segundo é um atalho para o AirPlay. Então, para quem tem iPhone, é super fácil transmitir conteúdo do celular para o projetor. E o terceiro varia entre uma verificação de status do projetor ou as notificações. No canto direito do sistema, um campo de busca, as configurações da conta LG e um campo para entrada recente, como HDMI. Na segunda linha, fica o painel Tendências Agora,
que estava na penúltima versão do iOS. É um compilado de sugestões de títulos de diferentes streamings, que, sendo bem sincero, nunca me ajudaram em muita coisa. E olha que já faz uns 2 anos que eu uso o iOS. Só na terceira linha é que está a lista de aplicativos, em que dá para personalizar a ordem. Além disso, a LG tem uma loja bem completinha de apps, e eu não senti falta de nenhum streaming por aqui. Talvez o Crunchyroll, mas pro meu uso ele não fez falta. Outra coisa que dá para fazer com o iOS é integrar o aplicativo ThinQ, e ele permite usar o celular como controle remoto, além de uma série de configurações. Isso facilita bastante naquele momento em que você perde o controle na sua sala, sabe? Nas configurações, dá para ajustar o modo de imagem entre as opções vivo, que eu recomendo em lugares com mais claridade, o padrão, os modos de esporte e cinema, e tem o otimizador de games para quem quer jogar no projetor e 2 modos de especialista. Tem ainda um assistente de instalação, com funções específicas para o projetor. Dá para selecionar o modo de projeção entre frontal, traseiro e teto traseiro, dependendo de onde você instalar o seu Cinebeam. Tem ainda o modo de altitude elevada, para ser usado em locais que estão acima de 1.200 metros do nível do mar. Um assistente de configuração remota que você define se usa com ou sem o controle remoto, e por fim o Keystone, que é a angulação da projeção. Nesse caso, a não ser que você tenha alguma necessidade específica, o melhor é deixar no automático e viver a vida. No som, o Bluetooth te permite usar fones de ouvido ou saídas que tenham a conexão sem fios para ajudar a melhorar o áudio. E o spoiler é que você vai precisar. E tem também os modos de som, que são importantes. Eu usei no modo AI, em que a inteligência artificial vai buscar aquilo que tem mais destaque no conteúdo que você estiver assistindo. E depois tem o som padrão, cinema, o Clear Voice Pro, os modos de esporte e música, além do otimizador de games. É um bom momento para falar do áudio desse cara. A LG menciona os alto-falantes internos de 5 watts, e diz no seu material de divulgação que o som é de qualidade sem a necessidade de dispositivos de áudio adicionais em todas as ocasiões. Eu discordo. O som distorce bastante no volume máximo. Em uso doméstico, mesmo em volumes normais, não é o mais gostoso de se ouvir. A sonoridade em músicas fica abafada, comprimindo os graves e os agudos em favor de um médico que equilibraria tudo. Ele não é legal e não tem como falar diferente. E o que eu recomendo? Olha, a LG tem bons equipamentos de som, uma série de caixas da linha X-Boom, das menores até a maior delas, que é a XL7, e elas vão complementar legal o som. E até para compensar, além do Bluetooth, que está na versão 5.0, ele conta com entradas de 2.5mm, então você tem mais opções para adicionar um dispositivo e ter uma experiência melhor. No Bluetooth, ele ainda tem o que a LG chama de Bluetooth Audio Dual Out. E o que é isso? Simples. Dá para parear simultaneamente até 2 dispositivos sem fio. Mas se o som é o ponto fraco desse cara, eu não posso reclamar da imagem. O Cinebeam Smart tem resolução Full HD e chega até 120 polegadas, e eu confesso que achei tudo bem nítido e confortável de assistir. Claro que não dá para ter aqui o mesmo nível de exigência de uma TV na qualidade final da imagem, mas eu não senti nenhum grande problema a uma distância até mesmo pequena. Mas claro que o tipo de local que você vai fazer a projeção influencia no resultado final. A LG destaca o brilho máximo de 450 lumens e uma taxa de contraste dinâmico de 150.000:1. Eu gostei bastante do contraste e do suporte a conteúdos HDR. Em pontos mais escuros, fica um pouco mais difícil diferenciar cores como marrom, cinza mais escuro ou azul marinho do preto, mas o contraste e a nitidez das imagens realmente são destaques positivos. Bom, mas o que eu achei desse Cinebeam Smart? Talvez o que eu tenha mais gostado nesse cara é a versatilidade que ele oferece nas conexões. Em projeção ele manda bem, traz imagens nítidas e com bom contraste, suporte HDR, e o resultado disso são conteúdos bem legais para assistir. Sinceramente eu não tenho queixas da imagem. O sistema operacional é um pouco mais limitado que os que estão na TV, mas bom o suficiente para suportar ver conteúdos em streaming ou até mesmo para acoplar um videogame e jogar por lá. Claro que não é a melhor experiência do mundo em um jogo, mas boa o suficiente para um game casual. O que me pega mesmo é o áudio original do Cinebeam, que é realmente bem fraquinho. É algo comum nos projetores, mas conseguiu ser pior que o The Freestyle, por exemplo. Mas você consegue usar uma conexão de áudio cabeada ou Bluetooth, então eu já recomendo separar uma caixa de som, qualquer uma, que já vai melhorar a qualidade sonora. E como eu disse, o legal desse cara é ser versátil. 2 conexões HDMI, sendo uma ARC, entrada USB, suporte ao ThinQ, projeção de tela no celular e suporte ao AirPlay deixam esse cara bem completinho em termos de conteúdo. Mas e o preço? O sugerido pela LG no seu site oficial é de R$ 2.899, com um desconto de 5% com pagamento à vista via Pix. É um valor consideravelmente mais baixo que o The Freestyle de segunda geração, que passa dos 3.300 no valor mais baixo que eu encontrei no varejo, mas que tem preço sugerido de R$ 3.799 no site da Samsung.
Por esse valor, se você tem espaço em casa e uma boa parede, dá para pensar em substituir a sua TV por um projetor da LG, ou pensar nele como um complemento para o seu entretenimento. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá pensando num projetor, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!